Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós, na aula de hoje, né, vamos falar, né, sobre o reino de Cush, tá? Tanto faz a grafia, se estiver escrito, né, da forma como que está sendo apresentado aqui para vocês na tela, né, com o Kush, quanto, né, com o Cuxe, tá? Tanto faz, tá? E esse reino, né, o reino de Cush, ele se desenvolveu na Núbia, né, na região da Núbia, ao sul, né, do atual Egito, né, e do Império Egípcio, que nós falamos na última aula, né? Inclusive, né, relembrando um pouquinho aí, né, do Império Egípcio, nós falamos ali da sua formação, né, de como o rei Menes, né, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e unificou, né, os dois reinos em um grande império, né, que foi o maior ali da África, né, de tempo, né, e de poder também. E falamos das suas principais características. Então, dando uma continuidade a esses reinos, né, africanos, nós vamos falar então do reino de Cush, né, e das suas principais características. A aula vai ser bem rapidinha, tá? Nós vamos sintetizar as principais informações desse reino, tá? Mas que tem uma influência, né, bem grande culturalmente, tanto, né, sobre os egípcios, quanto dos egípcios sobre eles. Então, né, a origem do reino de Cush está associada aí a mais ou menos 2000 antes de Cristo, tá? Então vem depois, né, de que o Egito já tinha sido unificado, né, que ocorreu há mais ou menos 3200 antes de Cristo, tá? Mas também se deu, né, nas proximidades do Rio Nilo, né? Porque o Rio Nilo, ele não pertence apenas ao Egito, tá? Se a gente for olhar atualmente, o Rio Nilo ele corta, né, outros países também, inclusive a Etiópia, o Sudão, tá? E os povos, né, que habitavam as margens do Rio Nilo deram origem a diversos reinos. Um desses reinos, né, foi o do Egito e o outro foi o de Cush, tá? Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, as comunidades da Núbia, né, das margens do Rio Nilo, se uniram e passaram a obedecer a um único líder, o rei. Tá? Surgia assim o reino de Cush, um dos primeiros reinos negro-africanos. Tá? O reino de Cush ele pertence a uma área, né, chamada Sahel, tá? Que futuramente vocês vão voltar a estudar, né, outros povos que habitavam essa área. Ela fica abaixo do deserto do Saara, tá? Mas o seu desenvolvimento ele só é possível graças às margens do Rio Nilo, assim como lá no Egito, né, que quando enchiam, né, tornava as terras, as suas margens férteis, propícias para a agricultura. Tá? Então nós temos a formação de um reino. Esse reino ele vai ter, né, uma série de relações comerciais com o Egito, porque eles vão ser vizinhos. Então, durante um tempo, eles vão ter relações pacíficas, né, de trocas comerciais, tá? Só que essas trocas comerciais, né, elas acabam não se desenvolvendo tanto porque os egípcios vão crescer o olho, né, nas riquezas, né, que o reino de Cush possuía e vão, né, passar a dominar, né, a invadir o reino de Cush, que durante um período da sua história vai estar, né, sobre a dominação dos egípcios. Tá? Bom, sobre a política desse reino, o rei ele detinha um amplo poder, né, e era escolhido dentre os eleitos pelos líderes da comunidade e pela consulta, né, ao deus da cidade. O reino de Cush ele teve duas capitais. Num primeiro momento, Napata, né, que ficava na margem esquerda do rio Nilo. Tá? E, no segundo momento, a capital passou a ser Merói, tá? Na margem direita do rio Nilo. Por que essas duas capitais? Vou falar mais à frente, mas é porque Napata era a primeira capital, só que ela ficava mais próxima do Egito.
E lembra que eu falei agora que o Egito ele cortou as relações comerciais com o reino de Cush e passou a invadir esse reino? Então, como Napata ficava mais próxima, né, do Egito, eles mudaram a capital para Merói, né, e Napata foi saqueada pelos egípcios. E, né, nós temos a figura das Candaces, né, Candace, que são, né, as rainhas, tá? Também conhecidas como rainhas mães. Elas ocupavam uma posição de destaque, né, muito importante dentro do reino de Cush. Muitas dessas mulheres, dessas rainhas mães, elas, né, governaram o reino de Cush sem a presença masculina, ou tinha, né, uma influência na sociedade cuxita maior do que, né, os próprios reis. Tá? E isso daqui é uma particularidade, né, do reino de Cush, porque nas sociedades antigas, as mulheres tinham pouca, né, representação, pouca posição de destaque nas sociedades. A maior parte das sociedades que se desenvolveram, né, na antiguidade tinha na figura masculina, né, o centro ali de poder e de força. Tá? Mas aqui no reino de Cush as mulheres tinham um papel muito importante. Né? Esse papel ele, né, foi sendo acumulado, né, foi sendo fortalecido ao longo dos tempos, tá? Ao longo dos anos. Primeiro, as Candaces, né, elas estavam ligadas à organização familiar, né, mas com o tempo elas passaram a ocupar essa posição política, de governo, de poder. Então, nós temos várias representações das Candaces, né, como, como símbolo de poder, né, de majestade. Tá? Então, isso daqui é um ponto a ser destacado, né, sobre o reino de Cush. Bom, aqui eu trouxe um mapa para vocês, né, terem uma ideia de onde que ficava, né, o reino de Cush. Então, nós temos aqui o Egito, né, mais ao norte, né, e mais ao sul aqui, mas fazendo fronteira com o Egito, nós temos o reino de Cush. E olha só, Napata ficava mais em cima, né, mais próxima do Egito do que Merói. E ficava aqui, né, na margem esquerda, Merói na margem direita. Tá? Ambos, então, a localização é o quê? A África, né, no seu nordeste, nordeste africano. Bom, qual que é a economia, né, e o relacionamento comercial entre o Egito e Cush? Lembra que eu falei que os cuxitas e os egípcios, né, tinham uma relação comercial, pelo menos no início, muito forte, né, de forma pacífica. Tá? Então, olha, o reino de Cush era muito rico, possuía minas de ouro e terras cultiváveis, né? E também o que? Minas de ferro e pedras preciosas. Então, sim, era um reino realmente muito rico. Além disso, ficava numa ótima localização para comercializar com outros povos. Por quê? Ficava próximo, né, do rio Nilo, que, né, transportava mercadorias, né, para diversas regiões, e próximo aqui do mar Mediterrâneo, né, que recebia pessoas de diversas partes ali do Oriente. Então, os cuxitas eles tiveram influência e contato com diversos povos. Os cuxitas transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas que levavam ao Mar Vermelho. Vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardo, assim como diversos outros produtos. Tá? Então, é o que eu tinha falado com vocês dessa localidade, né, localização próxima do rio Nilo e de estradas aí que facilitavam o seu acesso ao Mar Mediterrâneo e ao Mar Vermelho. Eu falei Mar Mediterrâneo, mas o Mar Mediterrâneo, né, ficava mais em cima. O correto é aqui o Mar Vermelho. Bom, nós temos aí o imperador Taharga, tá? E a influência do Egito sobre Cush, né, na questão cultural. Devido a esse intenso comércio entre as duas regiões, entre os egípcios e os cuxitas, né, houve uma troca cultural entre eles. Os cuxitas influenciaram alguns hábitos, né, dos egípcios, né, mas em sua maior parte os egípcios influenciaram
né, hábitos sobre os cuxitas, devido a essas trocas comerciais e devido ao período em que os cuxitas estiveram sob domínio dos egípcios. Tá? Então, Cuxi influenciou o Egito e foi influenciado por ele. Se a gente observar aqui atrás dessa imagem, né, nós temos a representação aqui de uma pirâmide. Tá? Essas pirâmides aqui são do reino de Cuxi. Tá? Tem uma particularidade, elas são mais verticais. Tá? Mas quem inventou, né, quem começou a construir as pirâmides, né, com a função de ser túmulos, né, foram os egípcios. E os cuxitas seguiram os passos aí dos egípcios. Então a elite de Cuxi adotou deuses egípcios e construiu templos a esses deuses. Fizeram construções muito semelhantes às egípcias, como as pirâmides. Os governantes de Meroe adotaram tradições dos faraós egípcios. Tarragara foi o imperador que governou o Egito e Cuxi ao mesmo tempo, entre 690 e 664 a.C. Olha, eu acabei de falar que o reino de Cuxi, né, esteve sob domínio dos egípcios. Como que esse imperador, né, ele que era cuxita, tá, do reino de Mero, governou o Egito também? É porque a dominação dos egípcios sobre Cuxi, ela não durou assim tanto tempo, né? Se a gente for olhar a longa história, né, dos egípcios. Por quê? Houve um período, né, que durante essa dominação, os egípcios eles começaram a ter conflitos políticos, né, revoltas populares, crises de fome, tá? Tudo isso desestabilizou o poder, né, o grande poder que o Império Egípcio tinha. Então, aproveitando dessa situação, os cuxitas organizaram, né, uma expedição militar para retomar, né, a sua independência e não só isso, como também conquistar o Egito. Então, um momento da história, os egípcios dominaram os cuxitas, mas em um outro momento, os cuxitas dominaram, né, se libertaram e dominaram os egípcios. Isso durou cerca de 80 a 100 anos, esse domínio dos cuxitas sobre os egípcios. Esse período foi governado, então, né, pelos reis cuxitas, que eram negros, e foi conhecido, né, os seus governantes como os faraós negros. Tá? Aqui nós temos a representação de um faraó negro, tá? Uma ilustração. E ele utilizava a coroa com duas serpentes, né, simbolizando que ele governava os dois reinos, tá? Os dois impérios ali. Então, ficou claro nessa parte? Espero que sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Anapata, né? A primeira capital do reino de Cuxi. Essa cidade, apesar dela ter sido capital do reino de Cuxi, ela foi construída pelos egípcios, tá? Antes de Cuxi se tornar um reino. Tá? Então, ela foi construída por volta de 1450 a.C. pelo faraó egípcio, né, Tutmose, perto da montanha sagrada de Jebel Barkal, que fixava o limite sul do seu império. Tá? Então, era a cidade mais próxima ali, né, do Império Egípcio. Cerca de 300 anos mais tarde, Napata se tornou a capital de um reino núbio independente, o reino de Cuxi. Então, a nossa primeira capital do reino que nós estamos trabalhando. Entre 720 a.C. e 660, os seus reis dominaram o Egito, formando a 25ª dinastia. Depois dos cuxitas serem expulsos do Egito, Napata continuou a ser a residência real e centro religioso até cerca de 350, quando o reino foi dominado ali pelos Axumitas, que vai ser um outro povo que nós vamos falar, né, futuramente, e pelos egípcios. Tá? Então, os cuxitas que governavam o Egito tiveram seu poder, né, derrubado de volta ali pelos egípcios, e depois os egípcios foram, né, retomando ali o seu controle, o seu poder, e acabaram invadindo Napata. E por Napata ser próxima, né, dos limites do Egito, os cuxitas mudaram a capital para
Meroe, a segunda capital, tá? O que foi, de certa forma, até melhor, tá? Porque Meroe era uma cidade que tinha uma localização melhor, com terras bem férteis, tá? Então, foi assim, eu acho que uma mudança boa, né? Não pelos motivos, mas, né, acabou sendo melhor para os cuxitas. Então, Meroe tornou-se a capital do Império Cuxita depois que Napata foi saqueada pelos egípcios. Meroe ficava na área propícia para a agricultura e o comércio, devido àquela, né, localização que eu tinha comentado com vocês, próxima ao Rio Nilo, para escoar sua, né, produção, seus comércios, né, seus produtos, e com rotas, né, terrestres que ligavam ao Mar Vermelho. Napata continuou sendo um centro religioso importante, onde os reis eram enterrados. No local onde se encontrava a cidade, existem mais de 200 pirâmides em 3 grupos. Olha só, isso daqui é importante também ressaltar. As pirâmides mais famosas que nós conhecemos, quais são? As pirâmides do Egito. A gente fala de Egito, logo nos vem à mente pirâmides, né? Pirâmides, múmias, tá? Mas a região que tem a maior quantidade de pirâmides não é o Egito, né? É a região de Meroe, que hoje é o país Sudão, tá? Então, o maior número de pirâmides que nós temos, né, conhecimento, tá, que estão de pé até hoje, está no Sudão, na região do antigo império, do antigo reino de Kush, tá? Então, guardem isso daí. Apesar das pirâmides mais famosas, né, serem do Egito, o maior número de pirâmides que nós temos é no reino de Kush. Vocês sabiam disso? Né? Eu acredito que muitos não, tá? Porque esses reinos africanos que nós, né, vamos trabalhar ao longo dos anos aí, né, desse ano e do 7º ano, eu espero estar com vocês, né? Vamos sobreviver todos, né, a essa pandemia. Nós vamos falar de vários outros reinos africanos, né, e da sua cultura, algo que é pouco comentado, né, tanto nas escolas como no dia a dia, né? E o que chega para nós é a África com fome, com guerras civis, né? A África com catástrofes, né? Não chega para nós parte, né, dessa cultura africana aí que é tão importante, né, principalmente para nós brasileiros que fomos influenciados por diversos povos africanos. Bom, e como se deu, né, a decadência desse império, tá? Então, assim, as razões exatas a gente não sabe, tá? Porque a maior parte desses reinos da antiguidade, apesar deles terem começado a desenvolver reescritas, né, nós sabemos as informações por meio de vestígios arqueológicos, tá? É a melhor forma da gente descobrir e estudar sobre esses povos antigos, tá? Porque nem todos os registros escritos vão contar, né, como que se deu o fim, como que, né, se deu cada tipo de governo, tá, desses reinos. Então, né, não é tão certa as razões, mas acredita-se, né, que surgiu lá na região da Etiópia, tá, o reino chamado, né, Axum, né, o povo Axum, que acabou dominando, né, um reino mais forte que acabou dominando o reino de Kush, tá? Então, esse é o principal motivo, né, que os historiadores acreditam, né, estar relacionados à decadência do reino de Kush. Bom, aqui nós demos uma geral, né, em algumas características. Então, a gente sabe que o reino de Kush foi muito influenciado pelos egípcios, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, né, que representam um pouquinho mais, né, do que foi falado. Olha, aqui está a imagem, né, das Candaces, ou rainhas mães. Essa daqui é uma representação do desfile de uma escola de samba lá do Rio de Janeiro, né, da Salgueiro, no qual eles homenagearam, né, as mulheres negras africanas e brasileiras,
tá? Devido a esse aspecto de fortaleza que essas mulheres representam, né, de poder, de força, tá? Então, foi uma homenagem, né, bem bacana, tá? E as Candás, como eu tinha dito para vocês, muitas delas chegaram a ocupar, né, cargos políticos, né, governarem o reino de Cuxi, tá? Então, eram mulheres, né, fantásticas que não dependiam de homens. Bom, o reino de Kush, apesar deles terem tido influência cultural de diversos povos, né, o principal o Egito, eles mantiveram alguns traços culturais típicos deles, como o caso da escarificação. O que é essa escarificação? São marcas, né, algumas feridas, né, que são feitas na pele, tá? Que depois cicatrizada, né, vão formar ali alguns desenhos, e essas escarificações, elas estão relacionadas à beleza, tá? Então, como se fosse uma tatuagem, né? Tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito, tá? Mas está relacionado, poderia estar relacionado à beleza, a uma posição social. Então, dependendo da minha posição social dentro da sociedade, se eu tinha mais prestígio ou menos, eu ia fazer um tipo de escarificação, né, ou outro. Ou também a uma determinada idade, a uma passagem de ciclo. Então, às vezes, fazia parte de um ritual, né, de um adolescente que passa para a fase adulta, então ele faz um tipo de escarificação, né, específica. Tá? Então, tem essas ligações, né, esses simbolismos por trás da escarificação. Hoje em dia, tem várias culturas africanas que fazem esse tipo de escarificação. Tá? Bom, uma outra coisa que os egípcios influenciaram, né, os cuxitas, foi no caso da pintura. Tá? Aqui nós temos uma pintura do reino de Cush e aqui uma pintura, né, do Egito. Pode ver que os traços são, né, são bem semelhantes, né? A técnica é bem semelhante. Olha só o olho, né, focado para fora da imagem, né, como se a imagem fosse chapada na parede. Tá? Então, os traços são bem parecidos e, né, foi uma influência aí do Egito sobre Cush. Aqui, né, nós temos uma barra de ouro, né, com alguns escritos em egípcio, em hieróglifo, né? Eu falo em egípcio, não. O correto é hieróglifo, né? Que é aqueles pictogramas que nós vimos na aula passada. Em uma barra de ouro, né? Representando um dos maiores produtos que eram, né, extraídos e comercializados ali no reino de Cush, tá? Era o ouro, o ferro e pedras preciosas. A escrita de Cush, né? Ela inicialmente foi influenciada pelo hieróglifo, mas depois ela, né, teve contornos próprios, né? Foi se desenvolvendo e seguindo seus caminhos próprios ali, tá? Essa escrita, ela é escrita meroita, tá? Aqui, né, uma representação das pirâmides, tá? Que são tidas como túmulos, tá? Então, a mesma função que tinha no Egito tem, né, no reino de Cush. E aqui nós finalizamos, então, a nossa exposição, né, dessa aula sobre o reino de Cush. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês explicando sobre como acessar o Kahoot, né, o Kahoot, que é um jogo online de perguntas e respostas, né, um quiz, no qual vai ter uma pontuação, né, no final, que eu vou ter acesso a essa pontuação, e vocês, os 3 alunos, né, de todos os sextos anos aí que obtiverem a maior pontuação, eu vou pensar em algum brinde aí de incentivo aí, né, por esse êxito, né, por essa conquista aí, tá? Aí eu vou explicar no outro vídeo como que acessa esse jogo, tá? E as perguntas vão ser referentes ao Egito, né, e ao reino de Cush, para testar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida aí,
vocês mandam aí lá no e-mail que eu acesso, né, e respondo as dúvidas de vocês.